Implantar a régua de relacionamento não é nada complicado, uma coisa muito, na verdade, é muito simples. Lógico, tem uma parte trabalhosa, porque como eu vou falar de novo, eu acho que é um dos maiores, talvez seja, o Josiel põe aí depois aí que ele apareceu, né? Mas ele Ele acompanha foi embora. comigo. Não, o Mas José já vamos acabou. pôr ele na roda já. Mas talvez, eu acho que uma das maiores dificuldades nossas hoje para começar a implementação é a cultura, né? Do pós-venda, a cultura. Então, assim, quando você vai implementar, né? Você tem que começar primeiro a definição de comunicações básicas. E eu sempre falo, vamos começar bem básico, porque o concessionário não está acostumado com a volta, está acostumado ele ir para frente a hora que ele quer, abordar a hora que ele quer, que é naquele momento, pô, agora, ó, senta aí e começa a ligar que eu preciso de carro na oficina, né? Mas ele não está acostumado de receber uma avalanche, porque um programa, um software está se comunicando, né? Com milhares ao mesmo tempo, e aí tem aquela avalanche de comunicação, né? Do cliente, ele não está acostumado com isso. Então você tem que entender o seguinte. As pessoas até perguntam para mim, Rogério, quantas regras, comunicados eu posso fazer, começar a fazer? Eu falo assim, olha, quantas você conseguir administrar? Então, para começar a implantação, a gente começa com uma coisa básica que a gente não está fazendo hoje, que é simplesmente assim, uma comunicação na retenção, porque eu falo que a concessionária ela vive de 3 vetores. O vetor 1, que é evasão, todo dia tem uma evasão, então eu preciso ter um resgate, então eu preciso ter uma comunicação, pelo menos, estabelecida de resgate. Tem um vetor 2, né, que é uma aderência, né? Então eu posso até fazer aderência dentro da própria carteira, que são aqueles perdidos que estão lá, que também vai ser um resgate. E tem a retenção, isso eu tenho que fazer, eu tenho que manter a carteira. Então, começar sempre com pelo menos 3 relacionamentos iniciais, que já são muita coisa, eu falo, porque vai ter uma dinâmica muito grande, que as operadoras elas não vão estar acostumadas, né? Aí, quando a gente começa a implantação, a gente começa um estudo junto com o concessionário de definições de nichos, né? De clientes, né? Pelos modelos, pelo tipo de agrupamento, se é caminhonete ou não, porque tem comportamentos diferentes, e até dentro de um grupo, às vezes um grupo muito grande, que as unidades estão distantes, você tem um regionalismo, você tem comportamentos diferentes dentro de um cliente que usa um sedã lá na capital e um pouco mais afastado no interior, né? A gente percebeu, Mitsubishi, por exemplo, a gente percebe que as Mitsubishi da capital é diferente dos clientes que estão lá em Goiás, né, por distância. Então, a gente faz um estudo junto com o cliente, ajuda a montar esses nichos, porque é a estratégia inicial, né? O meu pós-venda vai ajudar muito, uma tecnologia como o meu pós-venda, porque os DMS, os CRMs, nesse ponto, eles não foram desenvolvidos para isso. Eles foram desenvolvidos para fazer ação burocrática interna, se comunicar com a montadora e voltar. Não se comunicar relacionamento com o cliente. Então, eles são mais engessados, até pela sua própria régua de relacionamento. Um DMS, praticamente, ele tem uma régua padrão. Eu não consigo ter, por exemplo, uma régua para o carro hatch do Olavo, uma régua para o sedã, prodígio, para o flex, e assim por diante, múltiplas réguas, porque ele não vai conseguir administrar isso. Ele teria que ter vários algoritmos trabalhando ao mesmo tempo. Então, aí a tecnologia começa a ajudar, junto com essa nova cultura, né, implantando aos poucos esses relacionamentos. Que também eu sempre falo que ele está baseado em cima de um tripé na concessionária. É assim, começa com cultura e estratégia corporativa, né? A cultura vai definir estratégias, os seus parâmetros, os seus tipos de comunicações, a sua política de relacionamento, né? O marketing vai te ajudar nisso. Passa por uma plataforma com uma inteligência, como, por exemplo, o meu pós-venda, que vai conseguir distribuir, entregar a informação, receber informação, trazer de volta e analisar para você isso, né, junto com você, mas nada vai acontecer se não tiver operação de ponta. O Olavo entrou lá, comprou um veículo. Eu falo isso para todos os meus clientes sempre. O Olavo entrou lá, comprou um veículo na concessionária. Ninguém falou nada para ele da política.
porque também não se trabalha política de pós-venda no Brasil. Ele foi embora. Ele pode comunicar quantas vezes quiser o cliente, tentar fazer um relacionamento. Ele não vai interagir. O Olavo saiu de lá, seja na venda, seja com o consultor, seja com a operadora falando, e está muito bem. As políticas, né, de relacionamento estão sendo passadas. Então, ele vai interagir, lógico, ele vai receber, ele vai saber, ele vai interagir, independente se for um SMS, e-mail ou WhatsApp. A gente tem taxas de interações de 50% em e-mail. As pessoas ficam assustadas. O e-mail marca com 50% de abertura. Quem quiser aí, depois entrar em contato, uma demonstração, eu abro de clientes que eu posso abrir e mostro 50% de interação. Por quê? Tem a ver com a operação de ponta. Então, quando junta esse tripé aí, essas três situações, né, você consegue fazer a implementação aos poucos. A implementação é de curto, médio e longo prazo, porque relacionamento, né, uma regra de relacionamento é sobre relacionamento, afinal de contas, e como a gente falou no início, né, eu não saio casando, eu sou da old school, né, não saio casando com a pessoa. A gente começa devagar, então é de curto, médio prazo, até para quê? Para que eu possa ir aprimorando. Eu faço uma ação, analiso o resultado, retroalimento, faço ação de novo, retroalimento. Isso faz com que eu vá aprimorando o meu alvo, né? O famoso target. Eu não gosto de anglicanismo na língua, mas é o alvo, né? Então eu vou aprimorando o alvo conforme eu vou retroalimentando e avaliando isso. Então é um pouco trabalhoso, mas não é nada complicado. Uma régua comum, eu vou dar uma experiência, a gente tem uma boa implementação, por exemplo, para um Jeep. Jeep que possui pontos diferenciados para carros flex, diesel, modelos importados, eu consigo, através de uma tecnologia dessa, né, criar várias réguas, múltiplas réguas, com tempos diferenciados, coisa que um DMS não ia conseguir fazer. Isso melhora o alvo para uma operadora aí. Quem fala muito aí da central é a Denise. Viu, Denise? Isso aí melhora consideravelmente o alvo para a operadora, porque a gente consegue monitorar de uma forma mais segmentada cada modelo, cada nicho, né? Para as marcas do varejo, talvez às vezes não faça um diferencial. Mas não é só para chamada de revisão, é para qualquer outro tipo de situação. Eu tenho uma régua para um conteúdo, né? Então, implementar réguas de relacionamento, onde eu crio informações úteis, né? Eu crio pesquisas, o cliente me responde, e aí, em cima, eu vou tracionando ele. Eu sempre falo que a gente não vende nada ali para o cliente, né? Na hora que ele chega na concessionária. Dificilmente o consultor vai vender para mim, por exemplo, uma limpeza de ar-condicionado. Talvez ele tenha vendido lá atrás, 5 meses antes, falando para mim a importância devido ao Covid, de eu manter limpo todo o sistema de ar-condicionado do meu veículo. Aí ele vendeu. Mas na hora, dificilmente ele vai vender, porque na hora eu só vou ver o cifrão do custo. Lá atrás, eu vim diluindo no tracionamento, né? Então, a implementação da régua, a tecnologia ajuda muito nisso.